Olá, seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem. Nós usamos este tempinho para ler um texto do livro de Provérbios e perceber a sabedoria muito prática, não é? Orientações bem específicas para o nosso dia-a-dia. E obrigado por nos acompanhar. Há alguma tradição que você aprecia muito? Talvez uma tradição familiar, pode ser da sua casa ou com alguns amigos, ou pode ser só uma tradição pessoal e que você guarda. Todos nós vivemos em contextos, em realidades em que há alguns hábitos, algumas tradições, alguns costumes. Você sabe porquê que faz estas coisas? Você as valoriza? Qual é a tradição que você gosta mais? Não é? Qual é aquela que traz mais calor ao seu coração? É só pensar neste hábito, neste costume, faz com que você tenha um sorriso nos lábios. Há um texto no livro de Provérbios muito interessante, cuja a interpretação e a utilização é prática, direta, num certo sentido, mas espiritualmente também pode nos fazer pensar um pouco em tradições. Está no capítulo 23, os versículos 10 e 11 do livro de Provérbios dizem assim: Não removas os marcos antigos, nem entres no campo dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Duas interpretações possíveis neste texto. A primeira, literal e direta, diz respeito àquilo que é a identificação dos campos. Josué fez, da parte de Deus, orientado pelo Senhor, a distribuição da terra prometida, pelas várias tribos e pelas várias famílias. Intensificou a noção ou o conceito de que esta terra era herança de Deus. Daí que o judeu não se podia desfazer da sua terra de forma fácil, de ânimo leve, porque fora Deus que dera aquela terra. A terra era deles, mas de facto a terra era do Senhor. Num certo sentido podemos pensar, Israel é a única nação do mundo que tem um documento, não é? Uma escritura de terra. Nenhuma outra nação no planeta tem. Só Israel tem, porque é Deus o dono, o Criador, e Ele só deu a esta nação. Então os campos tinham sido divididos e lá em Deuteronômio já havia uma lei que dizia especificamente: não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, que o Senhor teu Deus te dá para a possuires. Então não era permitido fazer esta mudança. Os campos eram às vezes marcados por pedras, uma pedra maior, uma pedra mais pontiaguda, um monte de pedras, alguma outra coisa permanente, duradoura, que serviria para identificar o limite de um campo. Talvez você já tenha ouvido, como eu já ouvi, de verdadeiras guerras, violência por vezes que acontece quando alguém modifica, não é, a posição do seu campo. Alguém, por exemplo, faz o muro 1 ou 2 metros à frente daquilo que deveria, e lá vem o outro dizendo: este terreno é meu, você não pode fazer isto. E às vezes grandes confusões aconteceram, grandes conflitos aconteceram, às vezes até recorrendo à violência e eventualmente ao homicídio por causa do entrar, digamos, naquilo que era o terreno do vizinho. A interpretação literal deste texto é exatamente esta: não abuses, não é? Não tires os marcos que foram estabelecidos, sobretudo daqueles que estão em posição de fraqueza. O provérbio especifica aqui a noção do campo dos órfãos, ou seja, daqueles que não têm quem os proteja, quem os defenda, parecem não estar numa posição de força. Então, não abuses daquele que está numa posição fragilizada. Basicamente é esta a ordem que é dada aqui, porque o texto diz: há um remidor. Esta lei do remidor dizia respeito a resgatar alguém da escravatura, pagar uma dívida ou recuperar um campo. O texto mais famoso da Bíblia, em termos de ilustrativos desta ideia, é o texto do livro de Ruth, em que Boaz é um dos remidores possíveis da família de Noemi. Então, quando ela entende a possibilidade do casamento, não é? E diz para Ruth propor esta possibilidade a Boaz, Boaz reconhece que ele é remidor, há um parente mais próximo e tudo se desenrola em volta disto. E quando ele então assume a responsabilidade, resgata os terrenos, casa com Ruth para suscitar um filho que mantenha aquela família, ou o nome daquela família, em continuidade. Então esta é a ideia do remidor. E aqui no provérbio o conceito que nos é dado é: se tu abusares daqueles que estão em posição de inferioridade, atenção, Deus é o seu remidor.
e Ele vai pleitear a sua causa. Portanto, não penses que eles estão desamparados. Poderemos pensar em termos de sabedoria prática no dia a dia. Não devemos nunca abusar de alguém que está numa posição de inferioridade, porque pode até parecer que esta pessoa não tem nenhum contato importante que possa ajudá-la, mas o Senhor faz justiça àqueles que estão em dificuldade. Mas também é possível fazer a interpretação espiritual deste texto e pensar nele como aquilo que foi estabelecido pelos antigos e pensar neste sentido em termos de costumes e tradições. Normalmente, os costumes e tradições vêm de tempos antigos, de tempos anteriores. São coisas do passado. São coisas que alguém estabeleceu em algum momento e às vezes têm muitas gerações. E há gente que, por natureza, é rebelde e gosta de acabar com as tradições. Nós vivemos uma época, por exemplo, em que tudo aquilo que é considerado como tradicional e conservador é considerado mau. Não só mau, mas mesmo maligno. No entretanto, as tradições têm que ser encaradas por aquilo que elas são. E antes de nós podermos tomar uma decisão a favor ou contra qualquer tipo de tradição, a nossa pergunta deve ser: quem criou esta tradição? Quando foi que isto começou? E começou por quê? Normalmente as coisas são feitas de uma certa maneira porque existe uma lógica. Porque em algum momento aquilo passou a ser feito daquela forma porque ficava bem. E era agradável e cumpria uma função. E aqui sim, nós poderemos avaliar algumas tradições como estando obsoletas. Podia ser que fazer uma certa coisa numa certa hora, num certo dia, era válido porque naquela época da vida era assim que se fazia. E hoje em dia, passado muito tempo, não faz mais sentido. Pode-se fazer perfeitamente em outra ocasião, outra hora é melhor. A vida mudou em termos de disponibilidade das pessoas e forçar a fazer as coisas daquela maneira não é o ideal. Mas, por outro lado, nós não devemos pura e simplesmente quebrar as tradições, deixar de as cumprir porque simplesmente não nos apetece. Porque as tradições têm funções. E estas funções são funções sociais. Elas têm muitas vezes uma importância muito grande para a família, para os indivíduos, para a sociedade. E antes de nós tirarmos qualquer coisa, nós precisamos substituir e colocar outra coisa no seu lugar. Um exemplo bem prático. A lei do Senhor tinha estabelecido a Páscoa e ela era celebrada pelos judeus todos os anos e devia ser. Mas a Páscoa era uma tradição que tinha sido estabelecida como regra porque ela apontava para o Cordeiro que ia desviar o pecado e desviar a morte. Aquele que ia fazer com que a morte passasse por cima e seguisse caminho e não entrasse mais na casa. E este Cordeiro apontava para o Senhor Jesus, que um dia viria para ser a nossa Páscoa, para ser aquele que ia morrer por nós. A partir do momento em que Jesus vinha, a partir do momento em que ele morria na cruz, não fazia mais sentido celebrar a Páscoa, apontando para um Cordeiro que já tinha vindo. A Páscoa era uma tradição que apontava para o que ia vir, mas tendo vindo uma vez o Senhor Jesus, não fazia mais sentido continuar à espera de que ele viesse. Então o que é que Jesus fez? Ele não simplesmente quebrou a tradição e acabou com a Páscoa. Ele substituiu-a. Ele deu-lhe um novo conceito e criou uma nova cerimónia para os seus discípulos, que passou a ser a ceia do Senhor. E os cristãos não celebram a Páscoa, que é uma festa judaica, porque sabem que Jesus a cumpriu, celebram a ceia do Senhor. Antes de nós tirarmos alguma tradição ou deixarmos de cumprir algum costume, que possamos entender para que é que ele serve. Qual é o seu objetivo? Perceber se ele cumpre ou não a sua função. E sendo interessante alguma alteração, que nós também tenhamos discernimento, para saber respeitar o bastante, para criar uma outra alternativa que possa cumprir a mesma função e ter a mesma utilidade. Que nós possamos ter sabedoria para obedecer a palavra do Senhor, respeitar aquilo que os antigos decidiram e, havendo motivos para mudar também com a capacidade dada por Deus, com a sabedoria dada pelo Senhor, para termos costumes, tradições e hábitos que possam honrá-lo e servir para cumprir a função pela qual Ele nos deu.